Olá, bom dia, meus queridos. Mais um dia aqui convosco, com um grande desejo de estudar a Palavra de Deus. Hoje vamos continuar a série dos Mandamentos que iniciámos ontem e gostaria de vos ler no livro na Wikipédia que está na própria internet, algumas referências que falam dos 10 mandamentos. E diz o seguinte: 10 mandamentos ou decálogo é o nome dado ao conjunto das leis que, segundo a Bíblia, foram escritas diretamente por Javé, ou Deus, entregues a Moisés, o libertador e legislador de Israel, no contexto da Antiga Aliança. Em duas ocasiões, a primeira escrita no livro de Êxodo, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 17, a segunda no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 a 21, com o mesmo teor em essência. Essa apresentação das tábuas da lei nas duas ocasiões deu-se após a libertação por Moisés do povo de Israel da escravidão do Egito, que havia durado cerca de 430 anos. Segundo Êxodo, do capítulo 32, Moisés recebera as primeiras tábuas da lei, mas avisado por Javé, Deus, voltou ao povo, viu a idolatria e as quebrou. A entrega original das tábuas da lei, em primeira edição, deu-se segundo está relatado no livro de Êxodo, no capítulo 20, nos versículos 1 a 17. Muito bem, isto já tínhamos falado ontem, um pouco sobre esta relação, de onde é que estavam escritas as leis dos mandamentos e também que elas tinham sido escritas pelo próprio dedo de Deus. Iremos ter oportunidade, depois de verificar essa situação. Aliás, podemos até já verificar hoje aqui. Vamos ver aqui. No livro de Êxodo, no versículo 20, tanto aqui onde estão escritas as leis dos mandamentos, que nós depois iremos ter a possibilidade de as verificar uma por uma e de as estudar. Continua depois aqui. Depois podem também consultar na vossa Bíblia. O que é interessante, antes de iniciarmos então um estudo de mandamento por mandamento, o que é interessante, se bem se recordam, é que esta era a lei que o próprio Lúcifer guardava no céu. E porquê que esta era a lei? Como é que nós sabemos que Lúcifer era um anjo de luz que guardava a lei? Porque a própria Bíblia nos diz que ele era um querubim da guarda. Nós vamos verificar isso no livro de Ezequiel, mas antes disso, lembram-se de que a arca tinha 2 querubins, um voltado com o rosto para o outro. Lembram-se de termos estudado isso quando falámos do santuário, quando falámos da Arca da Aliança e dos 2 querubins que ela tinha em cima da arca, e que sobre isso depois então tínhamos o propiciatório. Pois bem, Lúcifer era então um desses anjos e podemos ver isso no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Vamos verificar então aqui na Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 28. E nos versículos 12
e de 12 a 15, que diz o seguinte: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa: o sardácio, o topázio, o diamante, o brilho, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Reparem aqui, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Reparem aqui no versículo 14, tu eras um querubim da guarda. Um querubim da guarda. Então, um querubim da guarda era da guarda de quê? Da guarda dos mandamentos, como referimos há pouco. Infelizmente, este anjo que se cobria com pedras preciosas por causa da sua formosura e, como diz aqui também no capítulo 17, de toda a sua beleza, e levou-se o seu coração por causa de tudo isso e corrompeu-se a sua sabedoria, e por isso te lancei diante dos reis e te pus para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, e profanaste os teus santuários. E dá aqui depois também já a indicação da própria sorte no final dos tempos de Satanás, que irá ser destruído e consumido. No livro de Isaías, podemos também ver, já no capítulo 14 e nos versículos 12 até ao 15, a indicação da queda de Satanás. Como caíste do céu, tanto Isaías, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do monte subirei acima das mais altas nuvens. Portanto, temos aqui a queda de Satanás. Reparem que Satanás, além de ser um anjo de guarda, um querubim, era um anjo que era muito importante no reino de Deus. Aliás, Lúcifer, que era o seu nome original, ele era um anjo perfeito, um anjo bonito, um anjo que tinha muita sabedoria que Deus lhe deu, e era um anjo em quem foi confiada uma responsabilidade muito grande, que era a guarda da própria lei de Deus. De forma que entendemos que se alguém conhece bem a lei de Deus, é o próprio Lúcifer. Lúcifer é um dos anjos que melhor conhece a lei de Deus. E ele, a certa altura, achou que a lei de Deus era injusta, achou que o Filho de Deus, Jesus, tinha mais, digamos que, interesse pelo próprio Pai do que ele próprio. Ele achou que devia ser exaltado acima do Filho de Deus e começou a ser criado no seu coração esta rebeldia, este sentimento. Não sabemos porquê, há coisas que não conseguimos entender. No entanto, isto foi criado e apareceu no coração de Satanás, e a partir desta altura ele deu indicação a outros anjos também que não estava correto, que a lei de Deus era injusta, esta própria lei que nós iremos falar, e como tal devia haver uma rebelião no céu. Muitos se juntaram a ele e Deus então expulsou-os do céu. No entanto, sabemos que apesar de depois Lúcifer ter sido expulso do céu, provavelmente ele tentou outros mundos criados por Deus. Apenas a terra caiu, pelo conhecimento que nós temos, apenas Adão e Eva pecaram e ele tornou-se então, digamos que, dono deste mundo, porque a terra foi passada do próprio Adão para Lúcifer. Ainda que ele não tenha o controle total, porque só Deus tem o controle total, a verdade é que Satanás, Lúcifer, usurpou o direito a ter o domínio sobre este mundo, de forma que muitas das coisas que acontecem, certamente temos o dedo dele por trás de tudo. Uma coisa interessante que eu vos queria dar a indicação é que
Lúcifer era um anjo que gostava muito de pedras preciosas, certamente, porque ele, pelo que dá indicação a Bíblia e pelo que lemos, ele estava revestido por essas pedras preciosas, usava muito essas pedras preciosas e gostava muito da sua formosura. A própria Bíblia nos alerta, através do apóstolo Paulo, e nomeadamente às mulheres, mas não só, para termos cuidado nos ornamentos e na forma de vestir das próprias mulheres, fala o apóstolo Paulo, que devemos ter modéstia no vestir, que não devemos usar joias preciosas, não devemos usar ornamentações. E porquê? Reparem que cada vez que um de nós usa essas joias, essas ornamentações, de quem é que Deus se lembra? Pois bem, Deus lembra-se do próprio Lúcifer. E certamente que não é uma recordação boa. De forma que Deus não gosta que o seu povo use essas coisas, joias ou outros ornamentos, porque ferem o coração do próprio Deus. E porque quando nós usamos esse tipo de coisas, usamos porquê? Para que a nossa formosura se eleve, para que sejamos notados, para que sejamos vistos, de forma que o próprio Deus não se agrada disso. Nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração e devemos também andar em modéstia, não só na nossa forma de vestir, na nossa forma de ser, na nossa forma de caminhar, mas também na forma como nos apresentamos perante do Senhor. E se queremos ser aceitos por Ele, devemos andar assim. Reparem que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles levavam muitas coisas e levavam muitas tradições também desse povo. E levavam pedras preciosas, ornamentos, brincos, pulseiras, anéis, e o próprio Deus dá a indicação que eles iriam sair, mas que Deus não iria com eles. E há uma determinada altura que então todos eles tiram esses ornamentos, os brincos, as pulseiras e tudo o que levavam, e então sim, o próprio Deus começou a andar no meio deles. Isto era apenas uma pequena reflexão para terem uma ideia então daquilo que Deus se agrada na nossa vida, e certamente que o que se agrada em Deus são as perfeitas obras, e que andemos no seu caminho. Não precisamos de ornamentos para nos enfeitar, nem para agradar a Deus, e que nós possamos então ter no nosso coração a vontade de servir e de andar nos seus caminhos. Ficou uma mensagem um pouco longa, de qualquer forma, espero que tenham gostado, e amanhã iremos então iniciar o estudo dos mandamentos, que iremos iniciar pelo último mandamento da lei de Deus, o número 10. Entretanto, espero que fiquem bem, tenham um bom dia na companhia de Jesus, é o meu desejo.